Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. O evangelho de hoje está em Mateus capítulo 10, dos versículos 34 ao 42. Aqui Jesus está falando com os seus discípulos, dizendo que não veio à terra para trazer paz, mas sim espada. E de fato, ele veio para separar o filho do pai, a filha da mãe, a nora da sogra. Os inimigos, então, daqueles que o seguirem seriam os próprios familiares, e que quem amasse mais o pai ou a mãe do que a ele, não seria digno, então, de Cristo. Quem amasse o filho ou a filha mais do que ele, também, do mesmo modo, não seria digno. E quem não tomasse a sua própria cruz e o seguisse, também não seria digno. E que aqueles que procurassem conservar a sua própria vida, na verdade a perderiam. E quem perde a vida por causa de Cristo, a encontra na verdade. E quem recebe ou recebesse os discípulos, na verdade estaria recebendo o próprio Cristo. E quem recebesse Cristo, receberia aquele que o enviou, ou seja, o Pai. E quem recebesse um profeta, teria sua recompensa, um justo teria sua recompensa. E aqui para mim o trecho mais interessante de toda essa passagem que a igreja nos propõe para a meditação no dia de hoje, aquele que desse um pequeno copo de água fresca a um dos seus discípulos, a alguém por ser discípulo de Jesus, não perderia sua recompensa, teria sua recompensa. E essas foram instruções que Jesus passou àqueles homens antes de ir pregar na cidade deles. Aqui Jesus está falando sobre missão. Ele continua falando, assim como alguns dias passados nós mencionamos aqui a missão de Jesus, a missão dos discípulos de Jesus, que receberam instruções dele para irem e levarem a mensagem, Olha, se vocês chegarem até um lugar e não forem ouvidos, deem as costas e como sinal de tarefa cumprida, de tentativa feita, vocês batam as sandálias, para que nem o pó daquele lugar os acompanhe por onde vocês forem. E aqui Jesus diz, olha, aquela pessoa que entregar um copo de água a alguém, ou seja, um ato simples aqui de empatia, digamos assim, porque por essa pessoa ser meu discípulo, minha discípula, se alguém faz isso, está, na verdade, ganhando uma recompensa altíssima. E é claro, essa recompensa não é uma recompensa mundana, não é uma recompensa terrena, não é uma recompensa no âmbito do que nós entendemos por recompensa aqui neste mundo caído, neste mundo tortuoso em suas ideias. Jesus aqui está falando de uma recompensa espiritual, de uma bênção de uma outra natureza, de uma outra forma. E nós estamos repletos de histórias assim para contar. Existem muitas pessoas por aí que não dão a mínima para a igreja, não querem fazer parte, não querem de fato tomar posição em relação ao Evangelho de Jesus. E tomar posição em relação ao Evangelho de Jesus é estar imerso em uma igreja, porque é dentro da igreja que nós exercemos aquilo que nós cremos, ou que nós temos a escola para então sairmos e exercermos fora das quatro paredes no nosso dia a dia, na nossa vida. Mas apesar disso, são pessoas que têm um coração aberto, são pessoas que ajudam, são pessoas que não maltratam, não têm os seus preconceitos. E essas pessoas, é claro, elas são mais fáceis de serem alcançadas. Elas estão mais próximas do que outros, que têm uma outra fé em uma outra religião, por exemplo, ou são céticos demais para crer. Assim, nós entendemos que um movimento de ajuda ao próximo, um movimento de empatia, um movimento no sentido, na direção de ajudar, auxiliar, ser uma mão amiga, sempre trará a sua recompensa dos céus. Então que a partir do evangelho de hoje nós tenhamos em mente que Deus não abençoa apenas aqueles que, digamos assim, estão fazendo tudo certinho, estão 100%. Mas as pessoas que buscam esse caminho do auxílio, elas, apesar de não terem encontrado a salvação, elas estão um pouco mais perto e sim, a mão de Deus as alcança de uma maneira diferente do que o resto, enfim, do mundo. Porque
são pessoas que estão fazendo mais ou menos como Jesus disse aqui. Elas estão estendendo a mão e entregando um copo de água para um dos seus discípulos. Então que nós estejamos atentos a essas pessoas que estão ao nosso redor e que a nossa atitude de vida, elas estejam em nossas orações e as nossas ações sejam no sentido de buscar um meio de aproximar essas pessoas do Evangelho. Buscar uma inspiração do Espírito Santo para que nós possamos falar para elas, nós possamos de alguma maneira ser a ponte para que essas pessoas um dia estejam na igreja e, estando na igreja, tornem-se então, de fato, seguidoras do caminho de Jesus. Deus abençoe você. Até amanhã.